Do porto movimentado de Sydney a remotas lagoas tropicais, das ruas das cidades às pistas de pouso na selva, de modernas instalações médicas a pequenas clínicas nas aldeias, bem-vindos à divisão sul do Pacífico. Esta divisão da Igreja Adventista do Sétimo Dia inclui a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e as ilhas do Pacífico ao sul do Equador. Embora pequena em termos de membros adventistas, a divisão sul do Pacífico ocupa uma grande área geográfica. A maioria dos membros da igreja estão espalhados por milhares de ilhas no Pacífico, em cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados de oceanos. Ilhas como Nauru, Fiji, Samoa, Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Ao longo dos anos, missionários adventistas responderam ao chamado para a missão junto às ilhas. Gary Krause, diretor da missão adventista, conversou com alguns desses missionários sobre suas experiências. Uma dessas missionárias é Fran Newman, que foi ao Hospital Atoifi em 1969. Era apenas um pequeno hospital em comparação ao que é hoje. Tinha 90 leitos, mas geralmente tínhamos uma média de mais de 100 pacientes por dia. Certamente. Mas a gente não mandava ninguém embora. Se ele viajou vários dias de canoa para chegar lá, eles ficavam felizes em serem internados. A senhora Newman lembra de um velho amigo enquanto estava nas Ilhas Salomão. Foi provavelmente uma das experiências mais emocionantes que tive quando eu estava lá. Fui para o hospital um dia e então ouvi o nome de um dos pacientes que havia sido internado durante a noite. O seu nome era Danen Wanazuka. Eu tinha um colega de classe no Betty Karma School com esse nome quando eu estava me formando, e era bem ele. Que mundo pequeno. Depois de todos esses anos. Sim, e fomos até a sua aldeia, que fica nas montanhas. Mas eu acho que por não haver estradas no Malaitá, você tinha que ir a pé ou de canoa até lá. Viajar pelas ilhas pode ser um pouco difícil, conta a senhora Newman. Foi aí que eu aprendi a remar numa canoa. O que é algo de útil a saber. Sim, porque tudo estava bem na canoa enquanto eu não respirava. Mas logo que eu respirava, eu caía na água, o que fazia rir as crianças da escola. Tenho certeza que você e eles sempre estavam prontos a rir. Bert Godfrey e sua família são missionários que foram para as Ilhas Salomão em 1964. Tínhamos um pequeno barco à nossa espera, mas ele estava fora de serviço e só tínhamos canoas. Eu tinha uma filha de uns 2 meses de idade, o que me deixava nervoso. Mas finalmente nós fomos capazes de viajar no pequeno navio chamado Kima. Você foi às Ilhas Salomão com um bebê? Ela tinha apenas alguns dias de idade quando partimos, é verdade. Isso foi uma grande decisão de ir com uma criança recém-nascida. Foi, sim. A assistência médica não seria exatamente o que você poderia desejar. Nós estávamos a várias horas de caminho da assistência médica mais próxima. E devo confessar que levei um choque quando eu entrei na ilha. Fui até a grande escola e tinha lá uma placa na entrada que contava a história de um missionário que veio com sua jovem esposa e ela morreu. E eu pensei, mas o que foi que eu fiz? Mas o Senhor foi bom conosco e não tivemos qualquer problema. Tudo correu muito bem. A senhora Lynn Anderson foi para a Papua Nova Guiné em 1968, servindo primeiro no Hospital de Leprosos em Tokobá e depois numa clínica flutuante ao longo do rio Sepik. Passamos praticamente 2 anos e meio viajando de cima a baixo do rio, dando cuidados médicos tanto quanto podíamos. Certa vez, cobrimos todo um trecho que tem mais de 300 quilômetros, numa só expedição. Esse era o tamanho do trecho que tínhamos que cuidar, pois o rio Sepik faz mais de 1000 quilômetros.
E isso foi simplesmente fenomenal. Imunizar todas as crianças de menos de 5 anos e depois cuidar de todas as mulheres grávidas. Também cuidamos de todas as escolas. E algumas tinham 200 alunos e eram várias escolas. Nas grandes aldeias, levava cerca de 6 horas para dar todos os cuidados. Foi uma bela experiência. Certa vez, ficamos na aldeia cerca de 3 meses para dar-lhes as vacinações. Eu tinha um filho que morreu e quando eu fui dar cuidados médicos às pessoas, as mulheres me disseram que nunca pensaram que os bebês das mulheres brancas podiam morrer. Isso foi algo que me aproximou dessas senhoras. Sua primeira filha nasceu quando você estava na Papua Nova Guiné, não foi? Ela nasceu enquanto eu trabalhava no Rio Sepik. E quando ela tinha 2 semanas de idade, foi comigo fazer sua primeira rota de cuidados médicos. Ela viajava comigo a cada vez, até a idade de 2 anos. E foi então que voltamos a Togobá. Olhando para trás, você tem algum arrependimento? Não, nada. Mas não só dávamos cuidados médicos. Onde quer que eu fosse, eu sempre dava escola sabatina para as crianças. Isso foi algo de importante na minha experiência, porque as crianças estavam presentes. Algumas delas tinham 12, 13, 14 anos. Não eram adventistas, mas eles gostavam tanto disso e eu só espero que isso tenha feito alguma diferença em suas vidas. Graças ao amor e à dedicação dos missionários, foram lançadas as bases para uma igreja que iria crescer rapidamente nas ilhas. No entanto, a missão ainda frequenta muitos desafios aqui. Há muitas áreas que são remotas, onde a assistência médica e os recursos espirituais são insuficientes. Por muitos anos, a Igreja Adventista tem operado clínicas nessas áreas remotas. Conforme o tempo passou, as instalações envelheceram e agora estão mal equipadas. Em 2007, a Igreja Adventista no sul do Pacífico lançou o plano Adote uma Clínica, um programa para unir cada igreja adventista na Austrália e Nova Zelândia com uma dessas clínicas da região, que vão desde cabanas de floresta a edifícios mais modernos. Agora, eles desejam construir novas clínicas em aldeias que necessitam da assistência médica. Hoje, aviões missionários estão ajudando transportando pessoas e recursos para essas áreas remotas, graças em parte ao apoio mundial da oferta do 13º sábado há muitos anos atrás. Esses aviões têm um enorme impacto na vida das pessoas que vivem nas áreas que servem. No entanto, a missão continua a enfrentar desafios. Um dos maiores é alcançar as pessoas seculares e pós-modernas nas grandes cidades das regiões, incluindo as que moram na Austrália e Nova Zelândia. E mesmo se vivo aqui na Austrália, eu acho que a nossa igreja tem um campo missionário aqui na Austrália. E eu estou contente que eu ainda trabalho e posso testemunhar para as pessoas com quem trabalho e espero estar fazendo o que é certo. Por favor, ore para a missão na divisão sul do Pacífico e obrigado pelo seu apoio às ofertas missionárias.